CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. O CBN Direito dessa terça-feira discute os processos judiciais protocolados na Justiça Estadual a respeito de questões que envolvem a saúde da população, como falhas nos atendimentos do SUS, falta de leitos e atendimento de planos de saúde. Na semana passada, o Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul debateu essa questão no Fórum Nacional da Saúde, né, essa questão da judicialização na área da saúde. E para entender um pouco sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o doutor em Direito pela USP, professor da UFMS, Aurélio Briltes, que está aqui no estúdio da CBN, ele que também coordena o escritório Modelo de Prática Jurídica da UFMS. Bom dia, professor. Bom dia, Daniele. Professor, eu quero, antes de começar a te fazer as perguntas e iniciar essa nossa entrevista, eu quero trazer alguns números aqui, porque o hospital universitário, a gente vem inclusive acompanhando essa situação, ele continua com o pronto atendimento médico superlotado. Hoje são 35 pacientes na área verde para 3 vagas, né? São 8 pacientes na área amarela para 8 vagas, 15 pacientes na área vermelha, que tem 6 vagas, 4 pacientes na triagem respiratória, que tem 1 vaga. Desde o começo de julho, existe essa superlotação sempre acima de 200% no PAN. A Santa Casa também vive problemas. A ocupação dos leitos de UTI Covid-19 na unidade de trauma está em 100%, sendo 10 leitos, né? No pronto-socorro, a situação é de 10 pacientes internados na área vermelha, sendo que 4 deles estão em ventilação mecânica, e lembrando que a capacidade máxima é de 6 leitos. Na área verde são 21 pacientes, sendo que a capacidade máxima é de 7 leitos. Então, a gente está trazendo aqui só alguns números para que as pessoas tenham noção, né, do que nós vivemos nesse momento. Os hospitais vivem aí ciclos, né? E a gente sempre tem notícia desses problemas. E a gente sabe que muitas vezes a população recorre à justiça para poder ter acesso a um leito, né? Porque não é culpa da população que não existem leitos suficientes, que não existe um espaço ali adequado, né, no tamanho ideal para receber todo mundo que precisa de atendimento. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente em relação a isso, né? Começando sobre a superlotação dos hospitais. Qual a relação dessa superlotação com o direito? Daniele, obrigado. Excelente pergunta. A relação ela está envolvida diretamente aos princípios, aos pilares fundamentais da nossa Constituição Federal. Poderíamos também destacar as questões dos direitos humanos, né, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, enfim, tantos outros instrumentos legislativos, a própria lei do SUS. Então, como marco científico, falando da lei do SUS sobre a universalidade, o acesso de saúde às pessoas, independentemente de renda, classe social, cor, religião, enfim, a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Partindo dessa premissa, nós verificamos, do ponto de vista científico, as crises, algumas cíclicas, outras já postas. Então, a ciência, ou enquanto pesquisador do tema, eu poderia destacar as boas práticas de gestão. Boas práticas de gestão sobre o sistema de saúde. Nós verificamos um esforço extremamente significativo dos gestores de saúde, pelo menos dos que eu observo, dos que eu pesquiso aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e alguns lugares do mundo. Mas, enfim, como são situações cíclicas, nós temos realmente essa característica de repente, a demanda ser maior do que a própria contingência. Então, é um problema que nós estamos passando, porém ele deve ser encarado de uma maneira estratégica como política pública de Estado, não de governo, né? Porque os problemas eles estão postos e os ciclos com relação à gestão elas são passageiras. O que eu poderia destacar para você? Nós temos hoje um grande gargalo, conforme você mencionou, são os números postos pelas contingências sociais experimentadas pela população, que é o que? A superlotação. Nesses dias, por exemplo, a superlotação em virtude da pandemia que estamos experimentando. Campo Grande, por exemplo, vez por outra, passa por uma epidemia
por assim dizer, relacionada à dengue, né? Os acidentes de trânsito em escalas de feriados e assim por diante. Mas como maneira estratégica, os gestores, em geral, eles têm uma possibilidade de fazer com que haja uma estrutura, não só pela hospitalização. E eu falo de uma maneira emblemática, pelo fenômeno inverso, isso com base em pesquisas mundiais. Hoje, a ciência e o direito, como forma de acesso à saúde, mais do que a saúde de qualidade, estuda possibilidades relacionadas ao fenômeno da deshospitalização. E é isso que eu gostaria de destacar para vocês. Pois é, como funcionaria isso? O fenômeno da deshospitalização ele está envolvido em diversos fatores. Eu posso falar que um dos primeiros seria uma boa prática de gestão estratégica dos órgãos de saúde, quer secretarias municipais, estaduais, o Ministério da Saúde. Por quê? O Brasil ele é signatário de vários protocolos da Organização Mundial de Saúde, como por exemplo, tratamentos médicos, né? Isso incorporado nas portarias ministeriais, em portarias de consolidação, na relação dos medicamentos essenciais financiáveis pelo SUS, a lista do RENAME, do RENEM, dentre outras questões. Fazendo a meia-culpa pela universidade, nós estamos passando por um processo de modernização das grades curriculares, quer do curso de Direito, quer do curso de Saúde, né, em especial de Medicina, para ofertar aos novos profissionais, que hoje acadêmicos são, a cultura e o conhecimento dessas práticas. Essas práticas, em geral, poderia destacar apenas uma para você, que é o PBM, que é o Patient Blood Management, que nada mais é que, por exemplo, numa situação que envolve riscos hospitalares, tempos de internação demasiada, são os tratamentos que envolvem, por exemplo, transfusões de sangue, né? A melhor transfusão, a ciência diz, é aquela que não acontece. E o melhor banco de sangue é o próprio paciente, quando ele precisa de um sangue. Então, diante dessa característica, por exemplo, nós estaríamos inversamente, talvez, estimulando o fenômeno da deshospitalização por questões simples, eficazes e científicas, quer clínicas, quer cirúrgicas. O Brasil ele é signatário, ele consolida essa situação, mas nós verificamos uma timidez. Eu falo Brasil, mas Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós verificamos que a tendência mundial é justamente ir ao encontro, né, de maneira favorável a essas políticas públicas já estipuladas. Por exemplo, em 2019 a Austrália incorporou isso no seu sistema público de saúde. O Brasil até antes disso incorporou, mas nós verificamos uma certa timidez. Então o fenômeno da deshospitalização envolve desde um gerenciamento de uma crise, desde um planejamento estrutural, e uma questão que o direito ele está envolvido intimamente, que é a possibilidade do paciente decidir o seu tratamento médico. Tecnicamente, isso já é posto, inclusive, pelo Código de Ética Médica. Só que nós verificamos, às vezes, uma certa resistência, talvez do médico, do plano de saúde, do hospital, de fazer com que o tratamento médico seja um contrato de adesão. Isso é um risco, porque quem escolhe o tratamento médico é o paciente. É o paciente. Agora, professor, muitas vezes a gente vê que as pessoas entram na justiça para conseguir acesso a um leito, né? Conseguem essa autorização da justiça, buscam então aí o direito que elas têm, né, através da justiça, mas a gente vê também que o poder público responde dizendo: olha, eu sei que eu sou obrigado a oferecer esse leito, mas eu não tenho. Como funciona isso e como as pessoas podem conseguir um resultado mais efetivo, conseguir realmente que elas sejam atendidas diante de uma situação assim? Olha, Daniele, essa pergunta que você tocou, ela é bem emblemática, né? Nós vivenciamos isso recentemente, pelo gerenciamento das vagas, né? Principalmente no setor público de saúde. Houve realmente judicializações no sentido de se obter leitos, só que partindo da premissa da lógica, existe uma fila a ser respeitada e, tecnicamente, essa fila tem seus critérios, né? Todo um procedimento, um protocolo de gestão. E, eventualmente, a pessoa, nesse caso, procurando o Poder Judiciário para conseguir uma vaga, em tese, né? Pelo menos nesse primeiro olhar, seria uma legalização do fura-fila. Por quê? Porque existe um critério a ser adotado. Tanto é que eu me deparei com estudos de casos que algumas decisões judiciais simplesmente não concediam justamente por esse critério. Por quê? Porque já tem todo um sistema, todo um protocolo de gestão de vagas,
Ao passo que se porventura alguém, porque em risco tecnicamente todos estão, né? Então se deve respeitar uma ordem crescente, uma ordem cronológica de quem chegou primeiro. E esse eu posso dizer para você que foi um caos, foi um colapso, porque nós estamos ainda num caso de pandemia na qual a gente verificou que o sistema ele se exauriu, né? Não tinha vagas. Então, como é que se proceder? Aí entra, por exemplo, as questões talvez culturais, aos tratamentos alternativos, enfim, a própria paciência e a situação trágica que a gente também acompanha. Professor, muito obrigada pela sua participação. Viu, rapidamente, só antes da gente encerrar, recentemente o Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul debateu a criação de comitês regionais de saúde, né? Então eu queria só que o senhor resumisse pra gente aqui a função desses comitês, a importância deles. Isso ajuda muito, né? Sim, ajuda. Inclusive até comentei agora há pouco com a equipe aqui melhor pessoa para mencionar e trazer essas diretrizes para vocês, o desembargador Nélio Stable, né, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que coordena esse comitê de saúde. Realmente é uma possibilidade bem interessante de fazer essa descentralização, na qual está na pauta e está sendo discutido e implementado pelo Tribunal de Justiça. Um grande avanço, inclusive, para a regionalização e também as dinâmicas relacionadas às questões pontuais de cada município, de cada região. Evitar que muita gente venha do interior, né, e deixe os hospitais aqui superlotados, mas para isso tem que ter estrutura lá também, né? E isso, o Tribunal de Justiça, sempre inovando, trouxe essa estratégia que é louvável e realmente trará bons êxitos. Muito obrigada pela sua participação, viu? A gente conversou aqui com o doutor em Direito pela USP, professor da UFMS, Aurélio Briutes, coordenador do Escritório Modelo de Prática Jurídica da UFMS. Lá eles oferecem também atendimento de graça, né, professor? Oferece tratamento de graça justamente na Seguridade Social, que envolve a previdência, assistência e o acesso à saúde. Estamos à disposição da comunidade. Aí, atendimento de graça para quem precisar aí dessa questão jurídica na UFMS. Obrigada, viu, professor? Obrigado, um ótimo dia. Obrigado, igualmente. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.